Vamos à nossa última questão de natureza, também a última questão de física. Uma luminária com peso de 76 newton está suspensa por um aro e por fios ideais. No esquema, as retas AB e BC representam os fios, cada um medindo 3 metros. E D corresponde ao ponto médio entre A e C. Sendo BD igual a 1,2 metros, os pontos A, C e D situados numa mesma horizontal, a tração no fio AB em newtons equivale a... Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma questão de estática, tá certo? E toda questão de estática e de dinâmica também, em geral as questões de mecânica, você começa marcando as forças. Mesmo que você não utilize isso, é importante que você tenha uma noção das forças que estão atuando no seu problema. Então nós vamos ter aqui, ó, o peso. Eu vou marcar aqui em cima, tá? Mas é o peso desse carinha que está aqui atuando. Peso. Nós temos duas trações. Uma tração para cá e uma tração para cá. Por que eu usei a mesma letra? Bom, vê se vocês conseguem observar pela simetria do problema que essas trações são iguais. Que simetria é essa? Ó, todos os ângulos aqui são iguais. Ó, esse igual a esse e esse igual a esse. Então, o problema é simétrico. Então se não fosse simétrico, as trações seriam diferentes? Poderiam ser, tá certo? Bom, e agora nós vamos ter que fazer o equilíbrio desse corpo. E para isso, vamos relembrar aqui como é que a gente faz a projeção de vetores. Imagina aqui ó, que você tenha um vetor U. Aí esse vetor U você pode projetar aqui na horizontal. Vou chamar de UX. E você também pode projetá-lo aqui ó, na vertical. Eu vou chamar esse cara aqui de UY. Tá? No momento em que você projeta os vetores, você esquece o vetor original. Tá certo? Então, depois que a gente fizer a projeção, a gente vai apagar esse vetor U aqui, porque as suas componentes vão substituir completamente o vetor. Tá certo? Mas antes, vamos deixá-lo aqui, para poder descobrir quanto vale o x e o y. E para isso, você pode usar um ângulo, vamos supor que seja esse daqui de baixo, eu vou chamar esse ângulo de θ. Vai ser o nosso ângulo de projeção. O x ele vai ser o cosseno de θ. E o y ele vai ser o seno de θ. Caramba, tem que decorar isso? Na verdade, não. Se você decorar, você pode até encontrar errado, eu vou falar disso já já. Você vai observar o seguinte, vou ensinar o macete primeiro para vocês, depois a gente demonstra esse macete. Você está vendo esse ângulo θ? Você está vendo que o x está colado nesse ângulo θ, porque ele está encostado aqui, ó, você projetou, pá, encostou o ângulo θ no x. Se ele está colado, cosseno de θ. Agora você está vendo que o y está separado do ângulo θ? Separado, seno. Esse é o macete que você pode usar. Como é que a gente pode demonstrar esse macete? Vou desenhar aqui um triângulo para você enxergar. Então está aqui um triângulo retângulo, certo? Repara nesse triângulo retângulo que esse cara daqui é o U, esse cara daqui de baixo é o UX, e essa altura é o Y, né? Ah, mas o Y estava do outro lado. Não tem problema. Você pode arrastar esse cara de um lado para o outro e não vai mudar o nosso problema. Tá certo? Você pode pegar ele aqui ó, e jogar ele para o lado. Tá? Eu só vou deixar ele aqui que vai ficar mais fácil da gente visualizar. E o nosso ângulo θ está aqui. Observa que isso aqui é 90 graus. Porque esses caras eles têm que ser perpendiculares entre si, o x com o y. Agora, lembra das relações trigonométricas? Quem é o cosseno de um ângulo? Bom, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente, é o cateto colado, por isso cosseno, entendeu a ideia? Sobre a hipotenusa. Passa o U para o outro lado, o x igual a U, cosseno θ. E quem é o seno de um ângulo? Seno de um ângulo
é cateto oposto, ó, o oposto, tá vendo? Sobre a hipotenusa. Então, o y vai ficar u vezes seno de θ. Beleza? Por que eu falei que decorar x como cosseno, y como seno, você pode acabar errando? Olha só. Imagine que, em vez de eu usar esse ângulo daqui como ângulo de projeção, a gente use esse ângulo daqui. Pode? Claro que pode. Você pode usar o ângulo que você quiser. Tá? Observa agora que quem é que está colado nesse ângulo alfa? É o y, né? Então, o y é o cosseno de alfa e o x é o que está separado, ele é o seno de alfa. Professor, então como é que eu vou saber? Por isso que você olha o ângulo, né? Para ver quem é que está colado, quem é que está separado. Como esses ângulos são complementares entre si, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Por isso que você pode acabar trocando um pelo outro, né? Mas se você troca o ângulo, você troca a função seno por cosseno e vice-versa. Beleza? Então agora sim a gente pode ir para o nosso problema. Então, de volta aqui ao nosso problema, o que eu quero que vocês visualizem? Pode ser, por exemplo, esse ângulo daqui que é igual a esse. Conseguem ver isso? Vamos dar um zoom aqui para você poder enxergar melhor. E aí a projeção da tração para cima. Por que para cima? Porque as projeções das trações para cima, elas têm que anular a força que está para baixo, né? A soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. Tá certo? Então, por isso que essas duas trações projetadas para cima tem que anular o peso que está para baixo. Tá certo? Então, ó, eu vou escrever já aqui que duas trações no eixo y, vamos chamar isso aqui de TY, tem que anular com o peso que está por outro lado. E agora, quem são esses TY? Eu vou apagar aqui para você poder ver as medidas melhor. Vai ser a projeção da tração, que é o vermelho aqui, sem o ângulo, vamos chamar esse ângulo de alfa, sem o ângulo alfa, né? Sem porque a projeção está para cima, não está colada no alfa. E quem é o seno de alfa? Você olha para a figura. O seno de alfa, ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós temos tudo de que nós precisamos. Então, acompanha aqui, ó, 2ty, né, que a gente tinha marcado, tem que ser igual ao peso. Ty é t vezes seno de alfa. Então, 2t seno alfa é igual ao p. Então, isso vai ficar 2t vezes seno de alfa, 1,2 sobre 3, é igual ao p, que é igual a 76 newtons. Perceba que, se ele desse a massa, a gente usaria a fórmula mg. Como ele já deu o peso direto, não precisa se preocupar com nada. Então, quem vai ser a tração é só passar todos os termos para o outro lado, né? 3 vezes 76 sobre 1,2 vezes 2. Então, isso vai dar 3 vezes 76 sobre... Aqui, na verdade, a gente pode até simplificar antes, né? O 3 com o 1,2, que vai dar 0,4. Né? E aí, vezes 2, vai dar 0,8. Então, isso é 76 sobre 0,8. Como eu já falei, eu não gosto de trabalhar com vírgula, né, para dividir. Então, vai dar 760 sobre 8. Com isso, a nossa tração vale 95 newtons, conforme você pode ver na letra C. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também.